Olá! Hoje nós vamos falar sobre ele! Ele está de volta! O Vampiro à Máscara! Cara, que sistema incrível, né? Pra quem acompanha o canal já sabe, a gente já tem uma playlist exclusiva aqui falando sobre o Vampiro à Máscara, e nesse ano de 2025 eu pretendo trazer mais conteúdo pra vocês. Eu acho que lá fora, né, no exterior, esse mundo das trevas em que o Vampiro à Máscara se passa, ele ainda tá muito vivo. Nós temos, pelo menos com o vampiro no Brasil, um carinho especial, vários materiais de vampiro, suplementos, ainda são lançados, então eu acho que faz muito sentido a gente continuar com esse projeto de Vampiro à Máscara. Já tem campanha no canal introdutória, tem muita coisa, e eu quero trazer mais conteúdo de vampiro, começando então hoje por uma ficha desse sistema maravilhoso, que é algo que o pessoal também tem bastante dificuldade. O Vampiro à Máscara, ele é um RPG dos anos 90, então por mais que essa V5, né, essa quinta edição, ela seja uma edição já aprimorada, atualizada, ainda tem muitos conceitos que a galera nos dias de hoje acaba se confundindo, se perdendo, e hoje a gente vai conversar sobre isso aqui. Primeiro, deixa o like, se inscreva no canal, claro, e comenta aí se você quer realmente ver mais conteúdo de vampiro, se você se interessa por isso e se você acha que faz sentido. Eu gosto muito da lore de Vampiro à Máscara, eu acho que é um dos cenários mais bem construídos dentro do mundo de RPG de mesa, e tem muito conteúdo legal pra gente comentar sobre isso. Vamos hoje fazer uma ficha por aqui. Vamos nessa. Primeira coisa, né? Temos aqui uma ficha editável de Vampiro à Máscara, onde você consegue isso, meus amigos, lá no site da Galápagos. Ela é a nossa publicadora, assim fala? Publicadora? Feio, né? Mas ela que publica Vampiro à Máscara oficial no Brasil, publicante, não sei qual que é o nome disso, deixa aí no comentário pra mim. E aqui temos a ficha. O livro, né, ele não existe digital, isso daqui são algumas partes que eu peguei para conseguir fazer a ficha com vocês aqui do meu livro físico, né? Você talvez encontre piratão por aí, mas eu acho que não tem versão oficial digital de Vampiro à Máscara. Posso estar muito louco, mas eu acho que não tem. E aí tem aqui um sumário, né, na página 136, muito legal, que ele fala pra gente basicamente o resumo de tudo que precisa ser feito na ficha, e a gente vai seguir esse resumo aqui para fazer ela, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. O nome do nosso vampirão vai ser, claro, né, Oblitai. Todas essas situações envolvendo aqui, né, conceito, ambição, desejo, senhor e crônica, tudo isso aqui vai depender muito da campanha que você vai jogar, né? Eles chamam de crônica a campanha de Vampiro à Máscara, então vai depender muito da crônica que você vai jogar. E é por isso que eu não vou falar nada disso por aqui, né? Isso aqui vai muito mais da lore do seu personagem. O que eu gosto de Vampiro é isso. Vocês vão ver que a ficha, ela tá diretamente integrada ao background, né? A história do seu personagem, porque no sistema de Vampiro a história importa muito mais do que a mecânica em muitos aspectos, e vocês vão ver isso. Então, nem vou preencher nada aqui com relação a isso. O Predador a gente vai conversar um pouco mais pra frente, mas eu já vou adiantar aqui pra vocês que será Sandman, e o nosso clã, obviamente, será Malkaviano, né? Eu gosto muito de Malkaviano. Aqui tem um detalhe importante. As gerações do vampiro, eles dizem respeito na época em que o seu vampiro foi transformado. Se ele for de geração 14, 15 ou 16, ele é um sangue ralo, que eles chamam, né? Um vampiro que tem um pouco mais de habilidades, que o sangue tá tão diluído por ali, que ele não tem os mesmos poderes. Então, para você criar um Malkaviano, por exemplo, ele tem que ser pelo menos aí de 13ª geração. Isso também vai depender muito da campanha que você vai jogar e das orientações do seu mestre da mesa, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, eu acho que era importante a gente abordar aqui. Agora vamos falar sobre os atributos. Aqui é muito interessante porque vocês vão ver que ele dá uma série de instruções, né? Então você vai distribuir um atributo com 4, 3 com 3, 4 com 2, 1 com 1. Isso porque aqui na ficha vocês vão ver que existem 3 pilares, né? Um pilar físico, um pilar social e um pilar mental. Então você vai escolher quais pilares você quer priorizar para o seu personagem. A minha ideia, né, no conceito dessa ficha, é fazer um vampiro que fique mais nas sombras, que fique mais na dele ali, fazendo as coisas. Então, o físico não vai ser a nossa prioridade, por assim dizer. Então, escolha um atributo com 4 de valor, 3 atributos com 3 e 4 com 2. Vamos lá, um atributo com 4. Já que o meu personagem ele quer ser mais escondido, mais uma parada assim, eu acredito que para ele a manipulação seja o favorito. Então eu vou pôr aqui manipulação com 4, né? Acho que faz muito sentido. Depois, 3 com 3.
O físico, eu vou colocar o vigor com 3, porque eu acho bem importante ele nesse sentido. Opa, eu cliquei demais. Eu vou colocar com 3, porque eu acho bem importante ter o vigor nesse sentido. Eu vou colocar também aqui, né, a parte de determinação com 3. Eu tenho mais um para colocar e eu vou colocar o carisma. Quero ser um vampirão carismático, tá? Eu tô colocando aqui muito de exemplo, não tô fazendo combo nem nada, só para vocês terem uma ideia. Depois eu vou colocar 4 atributos com 2. Então vamos colocar aqui destreza com 2, vamos colocar autocontrole com 2, raciocínio com 2, inteligência com 2. Então 4 atributos com 2 e um atributo com 1. Que vai ser o força, né, que já está aqui no caso. Então essa é a distribuição inicial, mas o que eu quero que você preste atenção não é nem no jeito que eu distribuí, mas sim nesses pilares, físico, social e mental. A depender do seu vampiro, você foque em um deles para ser interessante. Maravilha? Então é isso. E aí ele fala o seguinte, ó, a sua vitalidade vai ser o seu vigor mais 3. A gente tem aqui 3 de vigor, então a nossa vitalidade vai ser 6, certo? Então a gente vem aqui e marca 6 pontos em vitalidade. E depois ele fala o seguinte, que a sua força de vontade vai ser autocontrole mais determinação. Eu tenho 3 de determinação e 2 de autocontrole, portanto, 5 pontos aqui de força de vontade. Tem um vídeo já no canal explicando mais sobre como você utiliza, né, força de vontade e vitalidade, mas basicamente força de vontade ele te permite reduzir alguns danos que você toma, apesar de Vampiro à Máscara não ser um sistema de combate, né? Isso tem que ficar muito claro, eu já tenho um vídeo também falando aí sobre isso. Muito bom, depois temos aqui habilidades. Habilidades já vem toda essa coluna aqui de baixo, né, da nossa ficha, bem grande, são as perícias que nós temos em outros sistemas, aqui chamadas, portanto, de habilidades. E aí você pode escolher um estilo para ser a sua habilidade. Você pode escolher, por exemplo, o pau para toda a obra, que ele vai ser mais ou menos ali, né, espelhado, né, em tudo. Vai ter o equilibrado, que ele vai ser bom em algumas coisas e ruim em outras, e o especialista, que ele vai ser muito bom em poucas coisas e ruim na maioria. Então você pode escolher. Eu vou aqui no equilibrado, né? Acho interessante. Então a gente vai ter 3 habilidades com 3, 5 com 2 e 7 com 1. Então 3 com 3, né? Não é isso? 3 com 3. Vamos lá. Eu vou focar aqui na minha abordagem da ficha, ainda que ser um vampiro mais oculto, um vampiro mais carismático, coisa do tipo. Então é o seguinte, primeiro eu vou colocar aqui, né, 3 com 3, vamos lá. Eu vou colocar 3 em manha, 1, 2, 3. Eu vou colocar 3 em ocultismo. E eu vou colocar 3 em, talvez, investigação ou percepção. Subterfúgio também ia ser interessante, né? Vamos pôr em subterfúgio. Depois eu vou colocar aqui 3 com 3, 5 com 2, então aí a gente vem, eu vou distribuindo aqui sem pensar muito, tá galera, é mais para vocês terem uma ideia mesmo pra gente fazer a ficha. Então eu vou colocar aqui 2 em tecnologia, eu vou colocar 2 em investigação, vou colocar 2 em furtividade, eu deveria ter colocado 3, né, em furtividade, então eu vou trocar aqui, ó, vou deixar 2 em subterfúgio e 3 em furtividade, vou colocar 2 em ladroagem. E tem mais um, eu acho que para eu colocar 2, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Não, já foi, né? 5 com 2 e 7 com 1. Então aí a gente vai colocar um. Vou colocar um em briga, vou colocar um em sobrevivência, vou colocar um em etiqueta, intimidação, sagacidade, política, percepção. Opa, coloquei errado. E, sei lá, erudição. Acho que é isso. 7 com 1, falta 2 ainda, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu passei 1, então vou deixar aqui erudição, né? Maravilha, show de bola. Então fechamos aqui a segunda, né? Só isso daqui já dá, você vai gastar bastante tempo até você entender, né, o que significa cada um dos atributos, para que serve cada uma das habilidades. É um sistema que você realmente precisa parar para dar uma lida, tá? Tô fazendo aqui por cima para vocês entenderem. Depois ele fala o seguinte, adicione as especializações gratuitas, a gente não vai fazer isso agora, e entre especializações gratuitas, habilidades erudição, ofício, performance e ciência, escolha mais uma especialização gratuita. Então, isso aqui são algumas coisas que ele dão além do que você já tem,
tá? Mas eu não vou distribuir isso agora, depois vem as disciplinas. Aqui é algo interessante pra gente abordar. Aqui a gente tem o Malkaviano, né? Os Malkavianos são os doidões ali, eu gosto muito de jogar de Malkaviano, acho que dá pra fazer um roleplay bem legal. E aí você vai ver que cada um dos clãs, ele tem as suas disciplinas. Então, no caso aqui dos Malkavianos, né, a gente tem dominação, ofuscação e auspícios. E aí ele fala o seguinte, escolha 2 dessas disciplinas, que são basicamente os poderes que o seu vampirão vai ter. Aqui no caso eu vou escolher dominação e ofuscação, que eu acho que é o ideal pro meu caso. Então a gente vem aqui disciplina e coloca, né? Dominação e ofuscação. Vamos lá. Ofuscação, maravilha. Então selecionamos aí 2. Atribua 2 pontos a um e 1 ponto a outro. Então eu vou pôr aqui 2 pontos em ofuscação e 1 ponto em dominação para a gente conseguir utilizar nossas habilidades. E aí ele fala o seguinte, né? Aqui ele fala sobre algumas situações especiais, não é o nosso caso. Depois ele fala do predador. O predador é como o seu vampiro se alimenta. Tem um vídeo bem legal já falando só sobre isso aqui no canal. Playlist na descrição. Basicamente para a gente ganhar tempo, né? Vamos vir aqui para analisar. Antes disso, eu vou aproveitar que a gente já está aqui, ó, e vou fazer essa parte aqui de crenças. Crenças e convicções, né, princípios, pilares, desejo e ambição. Como eu falei, tudo isso daqui vai ser diretamente ligado ao seu personagem. Não tem muito o que fazer, mas aqui nos pilares eu queria pôr algumas coisas. Ele dá até uns exemplos interessantes aqui, que você pode simplesmente pegar um e copiar, tá ligado? É bem simples. Então, um pilar é um cônjuge, um amante, um pai que ainda tá vivo, é uma pessoa que você se importa. Então você vem aqui e coloca um irmão, e aí no seu BG você detalha sobre ele. Tá só passando por cima aqui para vocês entenderem mais ou menos qual que é a ideia dessas situações. Mas tudo isso aqui vai estar diretamente ligado à sua história, galera. Não tem jeito. Então, qual que é o desejo do seu personagem? Acabar com os lobisomens. Até uma parada assim. Tem um vídeo já bem focado só sobre isso. E aqui no Predador, que de fato era o que a gente estava falando, né? Aqui em cima, a parte do Predador é o jeito que o seu vampiro se alimenta, e eu escolhi o Sandman. O Sandman é o quê? É o vampiro que se alimenta das pessoas que estão dormindo, tá? Por isso que eu escolhi, inclusive, a ofuscação. Pra gente ficar escondido, entrar na casa da pessoa, se alimenta dela dormindo e sai. Tá? A ideia do personagem é mais ou menos essa, é uma ideia que eu gosto bastante de jogar dentro do vampiro. Então ele fala o seguinte, você recorre à sua discrição ou disciplinas para conseguir se alimentar de vítimas adormecidas. E elas não podem acordar, então, quando você está comendo, ele te dá algumas situações para isso. Então, adicione a especialização medicina anestésico ou furtividade invasão. No caso, eu quero aqui, né, a especialização de furtividade invasão, lógico, eu acho que é isso que eu quero fazer. Então aqui a gente vem em furtividade, a gente colocou 3 pontos, e você vai escrever aqui, ó, invasão. Quer dizer que a gente vai ter uma capacidade melhor de usar furtividade com o objetivo de invadir residências, tá? É mais ou menos essa a ideia aqui do que ele quer, do que ele passa. Então ele fala assim, ó, ganha um ponto em auspícios ou ofuscação. A gente vai aqui em ofuscação e vai ganhar mais um ponto. Olha só que interessante, 3 em uma disciplina na hora que faz a ficha. Isso é bem forte, tá bom? E aí depois ele fala o seguinte, cadê? Aqui. Ganhe um ponto em recursos. E aí depois a gente vai falar disso, né, ali embaixo, mas você tem um ponto a mais como recursos. E aí, dando sequência, vamos lá, isso a gente fecha o Sandman, que é a parte da alimentação. Tem vários tipos aqui, um mais legal que o outro. Quem leu aqui, se você para ler um pouco, você vai ver que isso é muito legal mesmo, tá? E aí, depois a gente pode vir e escolher um pouco mais sobre as nossas próprias disciplinas. Então a gente escolheu aqui o Predador, escolheu uma das especializações, a gente escolheu o Sandman, um ponto em uma das disciplinas listadas e vantagens e defeitos listados. Então é o seguinte, aqui se a gente for entrar nas nossas disciplinas, vocês vão ver que ele tem, aqui em dominação, por exemplo, ele tem toda uma explicação do que é a dominação, como utiliza, como que você pode fazer, características dela, enfim, uma série de coisas. E aí depois ele entra aqui finalmente no que realmente importa, que são as habilidades que você vai ter em prática dentro do jogo. A gente vai ter aqui, ó, por exemplo, no nível 1, habilidade de compelir, de nublar memória, enfim, várias delas, dependendo do nível de dominação
que nós temos. E aqui vem um detalhe importante, né? Porque isso aqui pode ser realmente muito poderoso. Porque na nossa ficha, se vocês olharem bem, a gente tem 1 de dominação. Isso significa o quê? Isso significa que a gente vai conseguir pegar um poder de dominação nível 1. A gente só tem 1, então não tem muito o que escolher. Então você vem aqui no nível 1, tem 2 poderes, né? Como a gente falou, compelir e nublar memória. Vamos supor que eu quero pegar aqui um nublar memória, né? Achei interessante, você leu ele ali, para a pessoa consegue mexer na memória dela, consegue esquecer. Percebam que aqui a rolagem de dados vai ser carisma, dominação versus raciocínio de dominação. A gente tem 1 de dominação e a gente tem aqui carisma 3. Então a gente vai ter uma parada de 4 dados, o que é um resultado já é bem interessante, é bem bom. Então acho que a gente consegue fazer de boa. Então eu vou colocar aqui, ó. Ixi, saiu tudo zoado. Nublar memória. Vou escrever que fica melhor. Vai dar toque em vocês, mas tudo bem. E aí depois a gente vai para ofuscação, porque a gente também tem ofuscação. E a gente vai aqui em ordem alfabética, né, descendo até lá. E percebam que a gente na ficha conseguiu a proeza de ter 3 pontos em ofuscação. Isso é algo muito roubado, porque significa que a gente pode pegar uma habilidade de ofuscação de nível 3, o que é bem forte, tá? É bem forte mesmo. Então vamos descer aqui e vamos dar uma olhada aqui que ele tem pra gente no nível 3. Ou a gente pode pegar, né, 3 habilidades ali de nível 1, uma de nível 2 e uma de nível 1. Vocês estão ligados, né? A matemática ali dos pontos, né, não tem muito segredo. Eita, eu acho que eu passei. Aqui, ofuscação. Então aí, mais uma vez, né, ele dá todo um contexto, ele explica como você utiliza a habilidade, para que ela serve, ela dá dicas, enfim. O livro ele é bem explicado mesmo e tem bastante coisa. E aí nós temos aqui, né, habilidades de nível 3. A gente tem 2 habilidades de nível 3. O Fantasma na Máquina e o Máscara de Mil Faces. Olha isso aqui que interessante. No Máscara de Mil Faces, ao invés de desaparecer, a gente pode usar o poder para gente se disfarçar, pra gente se passar por uma outra pessoa estranha que seja comum naquelas redondezas, naquele lugar. Isso é muito legal porque a gente pode interagir com as pessoas, sendo que as pessoas não vão ver a gente diretamente. Então é um poder muito forte, né? Vocês podem ver que o negócio é realmente avançadíssimo. E aí no Fantasma da Máquina, a gente pode transmitir ofuscação por meios eletrônicos para ser invisível quando ao vivo em uma tela, que também é muito roubado. Ou você pode, né, igual nas matemáticas que eu falei, escolher outras habilidades. Vamos supor que a gente quer aqui então o Máscara de Mil Faces, né? Pô, gostamos, muito roubado e tal. Então a gente vem aqui e coloca. Nossa, tá tudo bugado. Vou colocar Máscara de Mil Faces. Tudo roubado. Muito bom. Então fechamos aqui disciplinas, né? Você pode optar, mas lembre-se que nem sempre, né, quantidade é qualidade. Maravilha? Muito bom. Então, ressonância de sangue aqui é uma outra situação que não vou explicar aqui na ficha, mas basicamente ele é o tipo de sangue que o seu vampiro prefere beber e isso vai dar vantagens e desvantagens para ele. Então, selecione aqui uma. Vou fazer um vídeo só de ressonância, acho que vai ficar mais interessante. Fome e humanidade ele define pra gente depois, porque agora a gente vai falar sobre vantagens. Vantagens e defeitos, galera, é exatamente o que ele diz, né? Você tem vantagens que vão te ajudar em algumas coisas, em alguns atributos, e elas são divididas em algumas situações, que ele explica melhor. As vantagens elas são divididas em qualidades, antecedentes e fichas de conhecimento que você pode escolher ali vantagens e defeitos de cada um. Então, por exemplo, aqui, inclusive no sumário, né, ele fala: distribua 7 pontos de vantagens e 2 pontos de defeitos, além dos seus obtidos pelo predador. Por quê? Às vezes, dependendo do seu predador, ele vai falar algo a respeito disso. No nosso caso, a gente viu que o Sandman não tem nada disso exatamente. Tá? Então a gente só ignora. E aí aqui a gente vai escolher então os 7 pontos de vantagem. Olha só o exemplo aqui, né? A gente tem um que é bem legal, que é o da alimentação. Então, da alimentação você pode, por exemplo, colocar aqui defeitos, e aí você pode já distribuir 2 pontos de defeito que é o fazendeiro. Você só se alimenta de sangue animal e deve gastar 2 pontos de força de vontade para beber sangue humano. Então você pode escolher já aqui um defeito de beber só sangue de animal. Isso é tipo o Crepúsculo, alguma coisa assim, entendeu? É um defeito que você tem, isso vai, né, trazer algumas consequências, principalmente narrativas, né, durante a campanha, mas também existem vantagens que você pode pegar, como por exemplo, aqui o esôfago de ferro, que você pode se alimentar de qualquer coisa, sangue no chão, que nada acontece, né? Você pode, tipo, literalmente lamber o chão
ali para se alimentar que vai dar certo. Então tem várias situações que são muito interessantes, vale a pena também uma leitura ampla aqui de tudo. Essa aqui eu gosto bastante, né, de aliados e inimigos, porque ela vai estar diretamente ligada à história do seu personagem, então é bem interessante. Vamos colocar aqui que a gente tem um inimigo, né, um mortal talentoso. Então eu vou pôr o nosso defeito aqui, ó, mortal médio. Um grupo unido de mortais fracos, crianças da vizinhança, ou uma filial de uma ONG, alguma coisa assim, que tá atrás da gente, estão atrás do nosso negócio. Lembra do Morbius, aquele vilão do Homem-Aranha? É como se fosse isso aqui, tem sempre uma empresa lá inimiga, né, que é concorrente da empresa dele e tal, uma parada dessa aqui. Então imagino que seja isso. Aí a gente vem e pode colocar um inimigo nesse sentido. Pode ser algo assim. Ou a gente pode colocar alguma coisa de vantagem. Vantagem tem bastante, ele tem mais pontos de vantagem do que desvantagem, o que deixa a coisa ali bem interessante, a depender do nível, né, e do grau que você quer. Então você pode colocar aqui, por exemplo, ó, em dominantes, figuras menores tentam adivinhar e realizar os seus desejos. E aí você pode invocar essa vantagem para trazer alguns benefícios narrativos aí para você. Uma que eu gosto muito é do refúgio. Refúgio é basicamente uma casa, né, que você consegue fazer ali e ter alguma coisa. Você não ter refúgio é você ter um defeito. Então você já pode colocar um ponto ali de defeito por conta disso. E aí você vai colocando as vantagens dele. Por exemplo, você pode ter aqui um refúgio muito grande, seguro e privado, como um complexo fora da cidade, uma estação de metrô desativada e tal. Eu sempre gosto de pegar essa daqui para ter um lugar na campanha, né, um lugar seguro para ir. E aí, basicamente, você vai, né, escolher aí as vantagens que você quer e colocar aqui dentro das vantagens e desvantagens. Então, sei lá, vou pegar aqui, ó, refúgio, e vou colocar um refúgio interessante pra gente. Então, vou pegar aqui o refúgio, vou colocar ele um refúgio de luxo, e aí você coloca o grau dele, um refúgio de luxo, 3 bolinhas. E segue assim, escolhendo suas vantagens e desvantagens. Vamos pegar uma desvantagem aqui. Você pode ser o feio, né? Pode ser, tem um visual belo, mas também tem os feios. Aqui é tudo vantagem, então só vai ter coisa boa. As desvantagens estão aqui embaixo, ó. Aqui, ó, defeitos, não é desvantagens, né? É defeitos. Então, inimigos. Então, vamos supor que a gente tem 2 aqui de inimigos. Aí você vem e pega, então, mais uma vantagem. Vamos lá. Vou pegar aqui uma vantagem agora de lacaios. Eu tenho pessoas que me servem. Aí você coloca 3. Não, agora vamos pegar a outra. A desvantagem, no caso, a gente já tem 2, né? Ele fala para pegar 2. A gente já tem 2, então agora seria só vantagem mesmo para pegar o resto. Dá para pegar mais uma, ó, linguística. Pronto, fechamos 7 vantagens e 2 pontos de desvantagens. É basicamente isso que ele fala para fazer. E a gente já está quase então encerrando a ficha, porque depois vem convicções e pilares. Isso também vai depender muito da história do seu personagem e da crônica que você vai jogar, né? Da campanha que você vai jogar. Aí ele fala aqui que a sua humanidade é 7, então você sobe aqui e coloca humanidade até aqui, né? 5, 6, 7. Para fechar a ficha, e ele vai falar também sobre a questão do tempo, né? Igual que eu falei para vocês, geração 14, 15 e 16 é como se você fosse um sangue ralo, você não tem um clã específico, então você é só um sangue ralo. A gente colocou geração 13, então a nossa potência de sangue vai ser 1. Aí você vai lá na potência de sangue e lança 1. Cadê a potência de sangue? Aqui, 1 de potência de sangue, né? Não é quase nada. E é basicamente isso, galera. É basicamente isso. A fome também é muito pelo narrador, né? Eu, como mestre, eu sempre gosto de botar uma fome alta pra gente começar com os jogadores ali indo atrás da caça, né? Eles já tendo que correr atrás pra fazer a coisa virar. Tá bom? É mais ou menos isso. É isso que eu queria falar pra vocês. O restante aqui, né, vocês vão ver que é muito mais uma questão mecânica mesmo, não faz parte da criação da ficha, mas percebam como a ficha ela tá diretamente ligada à história do seu personagem, e isso é uma das coisas que eu mais gosto de Vampiro à Máscara. Espero que você tenha gostado. Comenta aí se você quer ver mais conteúdo de Vampiro por aqui. Um abraço, deixa o like, se inscreva e tchau. Valeu!